Bom dia, irmãos. Bom dia. O salmista Davi, no Salmo 26, versículo 8, diz assim: Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Estamos na casa do Senhor, né? Que possamos realmente amar estar na casa de Deus. É um lugar especial. Claro, hoje nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade em qualquer lugar, mas nós separamos o domingo para estarmos em comunhão com cada irmão e poder louvar o Senhor e aprender mais da sua palavra, tá bem? Vamos começar louvando a Deus, vamos cantar primeiro o cântico. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Vamos ficar em pé? Vamos cantar com o espírito mesmo de adoração ao nosso Deus. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu lhe canto, ele está a ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu lhe canto, tão certo como eu lhe canto, tão certo como eu lhe canto, eu estou a ouvir. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui.
Nunca mais nós cantamos esse próximo cântico. Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar, perdoar, morreu na cruz pelo meu pecado, e hoje há um sepulcro aberto para o provar. Vamos cantar? Só lembrando a Rebeca que tem 3 estrofes. Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar e perdoar. Morreu na cruz pelo meu pecado. Há um sepulcro aberto para o provar, porque ele vive, tenho esperança, porque ele vive, já não há medo, porque o futuro está nas suas mãos. A vida vale a pena porque ele vive. Crendo em Jesus, eu tenho vida, descanso e paz. Posso fruir, comigo está a cada dia, me ajudando no caminho a prosseguir. Porque ele vive, tenho esperança, porque ele vive, já não há medo, porque o futuro está nas suas mãos. A vida vale a pena porque ele... E quando enfim chega o dia e a derradeira luta vier, então a morte será vencida e eu na glória ao Mestre hei de enfim louvar, porque ele vive, tenho esperança, porque ele vive, já não há medo, porque o futuro está nas suas mãos. A vida vale a pena porque ele vive. Aleluia, irmãos. Muito obrigado, Senhor, porque a nossa esperança não está aqui nesse mundo. Nossa esperança não está realmente, Senhor, nas coisas que podem se perder, que podem se estragar. Que realmente possa ser verdade, é isso que cantamos em nossas vidas. Nos ajuda a não amar o dinheiro, o poder, posições, lugares, mas que realmente, Senhor, a nossa esperança esteja em Ti, porque Tu vives. E um dia Tu voltarás, irás mesmo nos levar para junto de Ti, isso se Tu não nos chamares antes, Senhor. Muito obrigado, porque temos essa esperança, porque o Senhor vive. Muito obrigado, Senhor, pela tão grande salvação em Cristo Jesus. Obrigado por tantas bênçãos incontáveis que recebemos de Ti, Senhor. Nos dá um coração grato nessa manhã, um coração de louvor, de adoração. Tira de nós, Senhor,
qualquer sentimento, qualquer preocupação lá de fora do mundo, e que, pelo menos nesses poucos minutos, possamos desfrutar de um céu aqui na terra. Esteja conosco, Senhor, nos abençoando no meio de nós. Abençoa também os irmãos que não puderam estar hoje. Tu sabes os motivos, tu possas abençoar e acompanhar o teu povo, Senhor. Pastor Elias também, esteja com ele, onde ele estiver, sua família, guarda também. E nos abençoa. Abençoa o teu povo espalhado na face da terra, que te adora em espírito e em verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, obrigado. Vamos dar só apenas os avisos. O Valério já vai colocar aqui os trabalhos da semana. Só lembrando os irmãos que o culto da tarde está suspenso nesses meses de julho e agosto, por conta das férias. Também o culto da terça-feira e os descobridores da Bíblia, tá bom? No mais, os trabalhos continuam ali em Cuba, Vales Mortos. O nosso culto de oração também na quinta-feira, aqui à noite, os irmãos estão convidados. E vamos sempre lembrar de orar uns pelos outros, irmãos. Na sua casa, lembre de orar. A gente até estava conversando com o irmão Joaquim, indo para Vales Mortos, na quinta-feira. A gente vive uma falsa paz. Uma falsa paz. Então, assim, estamos bem, estamos aqui. Mas existe uma guerra, uma luta que é espiritual. Passamos por problemas e dificuldades. Precisamos de orações, precisamos estar uns com os outros. Você pode dizer, mas eu oro em casa, eu busco a Deus em casa, eu leio a Bíblia em casa. Mas isso aqui, irmãos, você não tem em casa. Isso aqui você não tem, essa comunhão, o amor de um para com os outros. Nós só temos aqui, na congregação, aqui juntos aqui na igreja. E é por isso que nos reunimos todo domingo, por isso que oramos no culto de oração na quinta-feira. E lembre-se, né, a irmã Carolina tem o seu esposo ainda em Serpa, ali, tendo que ter cuidados especiais. Irmão Álvaro também não está conosco, ele está passando por um problema de saúde. Tantos outros, irmão Simão, a irmã Rosário, o irmão Tangui, a irmã Anitta também, né, passando por problema da cirurgia. Se for numerar aqui, todos nós passamos por problemas, né? Inclusive eu também, mesmo sendo pastor, mas tenho problema. E precisamos das orações, tá bom? Então, vamos sempre lembrar de orar uns pelos outros também, tá bom? No mais, são esses os avisos. O pastor Elias, como os irmãos sabem, está viajando. Falei com ele ontem, está tudo certo. Ele vai estar pregando hoje pela manhã lá em Manaus. E está praticamente, gente, né? Essa semana já é agosto, né? O tempo está passando, está voando, está passando bem rápido. Tá bem? Então, são esses os avisos. No mais, nós avisamos, comunicamos os irmãos ali no grupo de oração. Tá bem? Eu vou chamar a Isabel. Pode vir, Isabel, fazer o nosso ofertório. Enquanto isso, vamos cantar Como um cervo anela a água, a minha alma brama só por ti. Obrigado, Isabel. Cantemos. Como o servo anela a água, minha alma brama só por ti. Meu anseio de coração é somente te adorar. Só tu és minha força, ó Deus, o meu refúgio e consolação. Meu anseio de coração é somente te adorar. Eu te quero mais que ouro tu me dás,
satisfação. O dador da vida, segurança e proteção. Só tu és minha força, ó Deus, o meu refúgio e consolação, meu anseio de coração é somente te adorar. Tu és meu irmão e amigo, mesmo sendo rei. Eu te amo de coração, mais que tudo te amarei. Só tu és minha força, ó Deus, o meu refúgio e consolação, meu anseio de coração é somente te adorar. Irmão Tanguy, o senhor pode fazer uma oração? Amém. Vamos cantar só a primeira estrofe do próximo cântico. Vamos, jovens alunos, à escola, e logo em seguida as crianças podem ir com a Rebeca e a irmã Nilda lá para a cave, para a sua classe, tá bem? Cantemos. Vamos, jovens alunos, à escola, a palavra de Deus estudar. Boas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus. Boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Muito bem. Enquanto as crianças estão indo para a classe, vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 8, versículos 1, 2 e 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 1, 2 e 3. Diz assim, então, a palavra do Senhor. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere.
Pai, nos ajuda nesse momento agora que vamos expor as Sagradas Escrituras, que Tu possas nos ajudar a entender, a ouvir, mas também colocar em prática os Teus ensinamentos, Senhor. Também me livra do erro, do engano, da heresia, e que possa ser mesmo um estudo de grande proveito para a Tua igreja aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já vimos agora, terminamos no domingo passado, o capítulo 7, que foi o martírio do primeiro mártir da igreja, o Estevão. Nós vimos ali todo o seu discurso de defesa e, ao mesmo tempo, ele estava sendo acusado, mas fez uma grave acusação contra os religiosos ali presentes. Eles não aguentaram ouvir essas verdades, lembrando que Estevão, tudo aquilo que ele denunciou e até chamou aqueles homens, não veio da cabeça dele. Deus já tinha dito tudo aquilo que Estevão mencionou acerca dos religiosos, já tinha falado para o seu povo anos atrás, até séculos atrás. Se você for ver aqui, versículo 51 de Atos 7, 7:51, Estevão diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Deus já tinha se referido ao seu povo dessa maneira. Não é que Estevão estava proferindo aquilo da sua cabeça ou de um sentimento de raiva. Ele até estava só expondo aquilo que o povo era perante o Senhor. E aí foi morto de forma realmente até contra as leis da época, porque apenas quem poderia dar a pena de morte era Roma. E eles não esperaram a sentença vinda de Roma, ali pela pessoa, na época, muito provavelmente Pilatos estava no final do seu governo ali, mas eles pegaram, arrastaram Estevão para fora de Jerusalém e apedrejaram. E daqui para frente nós vamos ver a consequência dessa morte, a consequência desse martírio. Isso não foi um caso que apenas foi isolado, aconteceu ali e depois ficou como está. Não. O caso aqui de Estevão, a sua morte, levou uma série de ações. E é apenas, entre aspas, apenas por causa da morte de Estevão é que nós temos tudo isso escrito em Atos dos Apóstolos. A morte de Estevão, como eu disse no estudo passado, realmente é a comprovação daquela famosa frase, eu não sei quantos de vocês já ouviram, mas o sangue dos mártires foi a semente da igreja. É a comprovação da morte do Estevão. Com a sua morte, houve o crescimento da igreja pelo mundo até então conhecido ali da época. E é interessante, irmãos, é interessante. Você vai ver na história, não só apenas a história que nós conhecemos da Bíblia, mas a história como um todo. Depois que a Bíblia encerra, e nós temos ali o século II em diante, a história da igreja, é muito interessante como nós vemos que Deus é especialista em aproveitar essas piores situações dos seus filhos e transformar de uma tal forma que o seu nome sempre é glorificado no final. Seu nome sempre é exaltado. Como é que pode a morte desse homem trazer glória para o nome de Deus? Como é que a morte cruel desse Estevão aqui, desse discípulo, pode trazer benefício a todos nós? É Deus, irmãos. É Deus conduzindo tudo por meio da sua mão. De uma aparente derrota que a gente vê, é triste. Lê aqui o capítulo 7, você vai ver, é triste demais. Mas de uma aparente derrota, a vitória para Deus é certa. A vitória para Deus é garantida. Nós temos exemplos, por exemplo, é algo que até o próprio José fala, o José do Egito. Quando ele se encontra com os seus irmãos,
ali no Egito, ele sendo governador, os seus irmãos vão lá com ele, olha, o nosso pai morreu, e agora? Tu vai se vingar de nós? Vai nos matar, vai mandar nos prender, e agora? Estavam temerosos, com razão, com razão. Mas o José vai lá e diz, olha, vós intentaste contra mim o mal, vós fizestes o mal, mas Deus transformou o quê? O mal em bem. O mal em bem. Se vocês não tivessem me jogado no poço, me vendido depois, se não tivesse esse sentimento até de inveja, olha, vosso pai, nosso pai, vocês estariam mortos lá em Canaã. Mas Deus transformou esse mal em bem. Por causa do mal que vocês fizeram, toda a terra está salva. Os celeiros do Egito estão abarrotados de cereais. Está aqui. Todos sobreviveram por causa de um mal. Quer dizer, então, que Deus se agrada com o mal? Não. Mas ele usa esse mal. Mesmo que o homem ache que tem poder para fazer alguma coisa contra, mas Deus tem poder. Ele reina, ele é soberano. E nessa derrota, que é aparente, que apenas parece ser algo, né, triste, é algo assim, né, escabroso, mas a vitória para Deus é certa. É certa, é garantida. Daniel e seus amigos também, se nós formos ver, tudo aconteceu de ruim. Jerusalém foi destruída, foram levados cativos, mesmo indo para lá no palácio do Nabucodonosor, mas quem é que quer sair da sua terra, da sua posição ali na sua terra? A gente não sabe o que aconteceu com os seus pais, os seus parentes, se os pais foram mortos, se a mãe foi estuprada, se foram queimados também, não se sabe. Foram lá numa posição, mas tudo para dar errado. Os 3 amigos foram jogados na fornalha de fogo. Deus não livrou da fornalha. Foram jogados. Mas lá na fornalha, Deus os livrou. Daniel, mais tarde, foi jogado na cova dos leões. Deus não livrou de ser jogado na cova dos leões. Ele foi jogado, passou uma noite lá. Mas Deus os livrou de todas essas coisas. Mais tarde, na história, temos a história da rainha Esté. Lembra? Rainha Esté estava ali no exílio, junto com o seu primo, o Mardoqueu, o Mordecai. Estava lá, foi feita rainha, mas o Amã fez aquela lei, olha, dia tal, se preparem. Qualquer um pode tirar a espada para matar qualquer judeu que tiver aí, seu vizinho, seu amigo, pode matar, está liberado. Mas Deus transformou tudo isso em bem. O rei Assuero, quando descobriu, fez outro decreto dizendo, olha, podem se defender. Não façam isso, né? E aí Deus transformou outro mal em bem. E às vezes a gente não percebe, irmãos, mas a própria morte de Jesus. A própria morte de Jesus. Para os discípulos ali, algo muito triste. A ponto de Pedro dizer, Senhor, para onde tu fores eu irei. Se o senhor morrer, eu vou com o senhor também. Não, mas não vai acontecer nada de mal com o senhor. Tire isso do seu pensamento. Jesus se virou para ele, ó, arreda Satanás, porque não cogita dessas coisas, né, das coisas celestiais. Mas a derrota que a cruz parecia ser, para nós hoje é uma bênção. Temos hoje a nossa vitória, a nossa libertação da penalidade do pecado por causa da morte do santo, do justo Deus. E você vai ver, irmãos, tudo isso. Eu dei o exemplo no estudo passado, do missionário Jim Elliot. Lembra? Foi para uma tribo tentar contato, tentar evangelizar, foi morto. Mas quem foi que tomou o seu lugar? A esposa. E por meio ali do ministério dela, aquela tribo toda foi convertida ao Senhor Jesus Cristo. Uma aparente derrota, uma vitória certa da parte de Deus. Deus transforma, essa é uma frase, eu não sei quem foi que escreveu, mas diz assim,
Deus transforma nossas tragédias em seus triunfos. Deus transforma as nossas tragédias, os nossos problemas, em seus triunfos. É por nosso meio, irmãos, que o nome de Deus é glorificado, que o nome dele é exaltado. Ele nos usa, somos vasos nas mãos do oleiro. Agora nós temos que permitir sermos usados por ele, né? Então vamos lá fazer a exposição do capítulo 8. Esse capítulo, na verdade, para os irmãos até entenderem, Atos dos Apóstolos, eu não sei se os irmãos vão lembrar, mas na introdução do livro eu vos falei que o texto base para você entender Atos é Atos 1:8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E Atos está disposto desta mesma forma. Começa contando ali o crescimento da igreja em Jerusalém, depois Judéia. Aí, se você só ler aqui a partir do versículo 5, vai começar a dizer que o evangelho alcança Samaria e mais para frente, confins da terra, através do apóstolo Paulo, né? Mas, na verdade, ele vai pregando, mas os crentes já estão lá, muitos até, a gente vai ver no decorrer do estudo de Atos. Mas ocorre assim essa expansão. Esse primeiro versículo aqui de Atos 8, na verdade, não só eu, como também outros pastores e teólogos, acreditam que essa primeira frase do primeiro versículo, e Saulo consentia na sua morte, deveria fazer parte do capítulo 7, não do capítulo 8. Está meio desconexo, né? Aqui. Mas o primeiro versículo começa com essa frase: e Saulo consentia na sua morte. Nessa altura da história, a igreja que está sendo convertida, que já está aqui chegando já está nos milhares. Vemos 5.000, 3.000 se convertendo e acrescentando a cada dia mais o Senhor ali à sua igreja. Saulo não é um nome tão conhecido no meio da igreja, mas sim ali fazendo parte ali dos religiosos. Alguns acreditam que, por Saulo ser de Tarso, da Sicília, esse jovem, que quando a gente diz jovem na Bíblia, pode ser ir até os 30 anos, né? Então, esse jovem chamado Saulo, provavelmente fazia parte dessa sinagoga helenista, a qual Estevão estava tendo esse embate, que foi essa sinagoga que foi e chegou a fazer acusação contra Estevão no Sinédrio. Foi a partir dessa sinagoga helenista. Então, muitos acreditam que Paulo poderia estar fazendo parte dessa mesma sinagoga, uma vez que ele era de Tarso, da Sicília. Era mesmo alguém de fora. Alguns vão até mais além e acreditam que Saulo foi um dos que testemunharam contra Estevão. Mas eu particularmente não acredito nessa parte, porque pode ser que ele seja dessa mesma sinagoga, dos helenistas, mas não chega a ponto de testemunhar contra, porque, segundo a lei, isso está lá em Deuteronômio 17, 7, segundo a lei de Moisés, a testemunha que depor contra o acusado e esse for condenado, era o seu dever começar o apedrejamento ou a sentença. E Saulo não apedrejou. Nós lemos que Saulo ficou com as vestes, as capas daqueles que estavam apedrejando. Então, se ele fosse testemunha, ele estaria apedrejando. Mas não foi o que ele fez. Ele cuidou das capas, né, ali, das vestes dos que estavam apedrejando. Mas pode ser, sim, que ele fizesse parte dessa sinagoga dos helenistas, né? É interessante como Lucas narra a participação de Saulo na morte e põe o próprio Saulo se põe nesse lugar, na verdade. E Lucas narra isso, não esconde isso da história de Saulo.
Mas Lucas narra sua posição de cúmplice da morte de Estevão. Vemos até na própria fala do Saulo, que nessa altura já é citado como Paulo. Atos 22, 19, irmãos, abra sua Bíblia. Atos 22, 19, diz assim: Eu disse, isso Paulo está dando testemunho dele próprio. Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramar, versículo 20, quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Então, Saulo se põe nessa posição de cúmplice. E é isso que ele vai dizer lá em Romanos. Eu imagino, irmãos, você participar de uma morte, você causar, você ser cúmplice, e até como Paulo fez, nós vamos ver mais para frente, mas até estar ativamente perseguindo alguém, fazendo parte da sua morte, é algo que não dá para esquecer. Não dá para deixar assim na sua mente, eu sou, né? Passaram-se 30 anos. Eu imagino que você vai continuar se lembrando dos rostos, das faces de quem você participou da morte. Né? Por isso que em Romanos capítulo 1, Paulo vai falar algo que nos dá uma dica de que ele lembrava. Romanos 1, versículo 28. Vamos fazer a leitura a partir desse verso. Aqui ele está realmente falando contra as pessoas que preferem a mentira do que a verdade de Deus. E conhecem a verdade, mas preferem dar lugar à mentira. E vai dizer aqui, versículo 28 de Romanos 1. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Que coisas inconvenientes são essas que Deus os entregou para fazer? Versículo 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Olha isso, irmãos. Todas essas práticas, essas coisas tristes que nós acabamos de ler, é algo que faz parte do nosso cotidiano. É ou não é? Desobediência aos pais. Tratamos como algo normal até. Mas isso é fruto de Deus entregar o homem. Entregar o homem à sua própria vaidade, ao seu próprio pecado. Foi isso que nós lemos. O homem tendo conhecimento da existência de Deus, Deus os entregou a essa disposição mental reprovável. E Saulo fazia parte disso. Chega a 32, versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que procedem. Interessante. São passíveis de morte não somente os que praticam e fazem essas coisas, mas os que também aprovam. Não, mas eu não participei daquele roubo que teve ali. Olha, falar aqui com as meninas, né? Olha, pegaram lá na escola, eu não sei como chama aqui, mas lá no Brasil é cola. As respostas, eu vou colar do colega, né? Para ver na hora da prova. Colei, tá, não sei o quê. Aí tá passando a cola. Não, eu não olhei a cola, eu só passei.
né? Ah, você não colou, mas você passou? É cúmplice. Cúmplice, é pecado. No trabalho, a mesma coisa. Você sabe que está acontecendo algo de errado e não fala nada? Não vou falar nada, né? Porque eu não quero me dar mal aqui. É cúmplice. Não precisa dizer mais nada. É cúmplice. Está errado ou não está? Está. É passível de quê? De morte. De morte. E não é só eu que estou falando, então não precisa ficar chateado comigo, né? Pode, mas não deve, porque quem fala é as Escrituras. É pecado. É contra a lei de Deus. É interessante que Deus deixa tudo claro. Não resta dúvidas, né? É passível de morte. Quem escreveu isso, irmãos? Quem escreveu isso foi alguém que foi cúmplice da morte de um homem e participou ativamente da morte de outros. Foi o próprio apóstolo Paulo. Ele, claro que está numa condição agora de salvo. Está exortando os irmãos e sabe o que aconteceu na sua história, lá atrás. O que aconteceu na morte de Estevão. Eu imagino, né? Nós não temos isso aqui escrito, mas eu imagino que ele escrevendo isso, acho que ele deve ter se lembrado, talvez, de Estevão. Né? Não fui eu que joguei a pedra, mas eu consenti na morte de Estevão. É pecado. É passível de morte. É um ato contra Deus. Mais grave ainda, irmãos, é aquilo que nós podemos analisar dessa simples palavra. Consentia. E Saulo consentia na morte de Estevão, na sua morte. Nesse caso aqui, irmãos, frequentemente essa palavra tem o sentido de sentir prazer ou estar entusiasmado. Você consegue imaginar alguém sentir prazer na morte de outro? Estar animado com a morte de outro? Foi o que o Saulo, sentiu. Fazendo análise aqui do texto, irmãos. Saulo se sentia totalmente satisfeito com o que estava acontecendo. Uma tradução de Williams, para a Bíblia em inglês, diz: ele aprovava de todo o coração o que estava acontecendo ali com Estevão, a sua morte. Irmãos, isso é uma crueldade que você pode dizer assim, olha, eu jamais teria esse sentimento. Eu jamais teria esse sentimento assim por outra pessoa, vendo ela morrendo, vendo ela sendo torturada, porque, irmãos, apedrejamento não é morte instantânea. Pode acontecer, mas não era o caso comum da época. Era a pedra vindo, ainda não morreu, pega outra, até parar de respirar. E uma pessoa sentir prazer nisso? É fácil a gente ver ali, por exemplo, as guerras, né? O que está acontecendo, eu estava vendo ali vídeos, por exemplo, ali dos drusos, os homens ali cortando a barba dos senhores, né? Ali no seco, né? Cortando com tesoura, tinha gilete, aí você via, estava machucado, né? Estava de forma bruta. E depois matavam ali aqueles homens, os drusos, né? Aqueles homens estão sentindo prazer, estão gostando de fazer. Aí é fácil, né? Mas a maldade é tamanha e tal. Mas, irmãos, falar como o nosso pastor dizia, né? Lá vai eu, se não fosse a misericórdia de Deus. A mesma capacidade que Saulo tinha, que esses homens na guerra têm de fazer as barbaridades, essa mesma capacidade eu tenho. Você tem também. É a graça de Deus que nos alcançou, irmãos. E hoje nós podemos olhar e ter um julgamento desses. Mas não se engane. Não se engane. Lá estaríamos nós, se não fosse a graça de Deus. Agora pensem quão perigoso é esse espírito de partidarismo, de divisão, de contenda, de injúria, de inveja, rebeldia, que é o sentimento que Paulo tinha. Sentimento de zelo,
até mesmo por uma verdadeira adoração a Deus. Você acha que Paulo estava sentindo prazer porque ele era contra a lei de Moisés? Porque ele era contra a tradição judaica? Pelo contrário, ele só estava tendo prazer naquilo porque o seu sentimento era de ser zeloso para com Deus, obedecer ao Senhor. Mas nem sempre, irmãos, aquilo que nós sentimos é o correto. É o correto. Quantas vezes nós já vimos igrejas rachando, se dividindo, tendo problemas entre irmãos, porque um acha que é o certo e o outro também, e não consegue resolver a situação porque acham que no seu zelo estão agradando ao Senhor. E no fim das contas é só um sentimento vindo do coração perverso humano, fruto da rebeldia contra o Senhor, porque não tem o pleno conhecimento da verdade. Acha que sabe, acha que porque decorou um versículo e tem ali um texto, já entende de tudo e tem que ser do seu jeito. Foi o que Paulo aqui escreveu. É interessante como ele fala, Romanos capítulo 10, versículo 1, Romanos 10, 1, e ele podia falar isso dos religiosos, irmãos, porque ele era um dos tais. Ele era um religioso também. E até no seu próprio testemunho ele vai dizer, olha, eu, quando jovem, me destacava dos demais da minha idade. Fariseu de fariseus. Era da seita mais ferrenha que existia ali em Jerusalém. Fariseu. Da tribo de Benjamim. Quando ele fala isso, ele quer dizer, olha, eu sou da tribo do primeiro rei de Israel, Saul. Meu nome é Saulo por causa do Saul. Mas olha o que ele fala em Romanos 10, versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. E ele está falando isso de quem? Dos seus patrícios ali de Jerusalém. Claro, ele era de Tarso, mas ele era judeu também. Está falando dos judeus, dos religiosos. O meu desejo de coração é que eles sejam salvos. É o meu desejo. Versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm o quê? Zelo. Zelo por Deus. Porém, não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. E é isso que acontece, irmãos, quando uma pessoa acha que conhece as Escrituras, acaba muitas vezes se tornando uma pessoa religiosa. E essa religiosidade é um laço para a própria pessoa. Ele acha que ele próprio é muito justo pelo que pratica, pelo que acredita, pelo que conhece. Mas isso não passa de uma lama movediça, uma areia movediça. E ele acaba afundando as suas próprias convicções. É o que Paulo está dizendo. Você acha, irmãos, que esses homens aqui, os religiosos, judeus, não conheciam a palavra de Deus? Conhecida da época, né, que era o Antigo Testamento. Você acha que eles não sabiam? Irmãos, esses homens têm decorado o Pentateuco todo. Conhecem de trás para frente as profecias dos profetas. Você acha que eles não conheciam? Muito mais que nós, irmãos. Muito mais que eu. Muito mais. Decorado as Escrituras. Mas tudo isso não servia de nada. Porque desconheciam a justiça de Deus e colocavam a sua própria justiça em prática. A partir disso, irmãos, nós vamos ver a descida, o abismo para onde o apóstolo Paulo, antes de sua conversão, estava se encaminhando. Aos poucos, Saulo foi alimentando um espírito de maldade, fruto de uma religiosidade. Isso levou ele a cometer crime após crime. E esse processo a gente pode dividir, para os que acreditam, né, que ele participou ativamente do apedrejamento de Estevão, em 3. Para quem não acredita, como eu, em 2. Né? Primeiro, participa
ativamente ou não, mas ele participa, consente com a morte do Estevão, consente com algo que está acontecendo de errado. Em seguida, né, ele vai e se torna um perseguidor de apenas alguém que está consentindo com algo errado, passa a praticar também. Isso é verdade em nossas vidas, irmãos. E aí nós devemos prestar atenção para aquilo que acontece no nosso particular, na nossa vida, fora aqui dessas quatro paredes. Você está consentindo com algo que você sabe que é errado? Cuidado que falta um passo para você começar a praticar. Cuidado que falta um passo apenas para você estar lá no meio também praticando. Lembra, já é pecado você consentir, você ser mesmo alguém que é sabedor do que está acontecendo e não faz nada para parar. Mas se agrava quando você vai estar lá, está no meio da coisa que está acontecendo. Isso é algo que acontece, irmãos, e nós devemos prestar atenção. Aconteceu com Saulo, mas tem uma boa notícia. Esse mesmo homem que consentiu na morte do outro e participou na morte de outros, foi salvo pela graça. Mudou completamente de vida. Então, tem esperança para mim, tem esperança para você também. Uma boa notícia, né? Uma boa notícia. E o texto continua, o versículo 1 continua. Naquele dia, Atos 8:1. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. A partir desse dia, irmãos, a partir da morte de Estevão, as coisas mudaram em Jerusalém. Esses religiosos, enfurecidos, a partir desse acontecimento com o Marte e Estevão, começaram a ter a coragem que lhes faltava para perseguir de fato a igreja. Então, quando você ouvir, olha, os romanos perseguiam os cristãos e tal, lembre-se, a perseguição contra os crentes, contra os cristãos, começaram com os judeus. Não, eu não estou sendo, hoje até perigoso estar sendo filmado, mas não estou pregando o antissemitismo, irmãos. Mas a perseguição, pela história que temos, começou com religiosos judeus contra seus próprios irmãos judeus também, cristãos. Essa religião se intensificou. Começou realmente com a morte de Estevão, a partir da morte de Estevão. Lembre-se que eles começaram lá atrás, prendendo quem? O próprio Jesus, matando Jesus. Depois, Pedro e João. Depois, os 12 apóstolos. E agora conseguiram consumar o que eles queriam. Mataram um daqueles que era do caminho, o Estevão. E para frente você vai ver, só piora. E Saulo estava no meio. Jesus havia dado, irmãos, uma orientação clara aos seus discípulos, aos seguidores, quando enfrentassem perseguições em uma cidade. O que era para fazer? Jesus deixou tudo organizado. O que era para fazer? Deu uma instrução aos seus discípulos. Você vai ver lá em Mateus, capítulo 10, versículo 23. Mateus 10, 23 diz assim: quando, porém, vos perseguirem numa cidade, o que é para fazer? Fugir para outra. Fugir para outra. E foi isso que aconteceu aqui. Esses cristãos estavam sendo perseguidos e fugiram. Fugiram ali de Jerusalém. Agora é interessante que esse conselho, irmãos, de Jesus, visava, sem dúvida, preservar a vida daqueles que o seguiam. E, ao mesmo tempo, irmãos, pela sabedoria divina, esse conselho de Jesus iria garantir a continuidade e a propagação do Evangelho.
Imagina, se eles todos permanecessem na cidade que estavam sendo perseguidos, como é que esse evangelho ia alcançar outros? Mas Jesus disse, olha, quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. E assim vai ser espalhada a mensagem que vocês estão creem, que vocês estão mesmo confiando. Que maravilhoso é isso, né? Jesus não deixou cada um de nós sem um rumo. É interessante que você, não está aqui nem no meu contexto, mas eu lembrei. Você vai ver, por exemplo, Mateus capítulo 24, Jesus está, a profecia dele, a gente pode ver ela em duas partes. Seria uma profecia até contra a queda de Jerusalém, que ele vai dizer, olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas, ao mesmo tempo, ele fala profecias sobre o fim dos tempos, sobre o princípio das dores, sobre a grande tribulação, e, ao mesmo tempo, também dá ali preceitos, dá conselhos àqueles que estão mesmo seguindo ele. E ele vai dizer até, olha, quando virem isto, foge para o campo. Ele vai até dizer, olha, ore para que, quando chegar essa época, não esteja grávida e que não seja no inverno. E sabe o que aconteceu? Se você for ler a história, no ano 70, quando Jerusalém foi destruída por Tito, os cristãos não ficaram em Jerusalém nenhum. Fugiram. Fugiram de Jerusalém. Por quê? Ouviram e obedeceram, lembraram do que Jesus tinha falado ali em Mateus capítulo 24. Fugiram de Jerusalém. Não ficou ali para morrer em Jerusalém. Lembrando. Interessante isso, né? Também o que a gente pode tirar, irmãos, disso é o seguinte. Essa palavra todos, mencionada aqui no capítulo 1, no versículo 1, diz assim, olha, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Note que a forma de escrita passada é diferente de hoje. Hoje nós somos bem claros no sentido, né? Até o nosso idioma nos permite isso. Dizer, olha, quando a gente fala todos, é porque foram todos. Quando a gente fala nenhum, é nenhum. Exceto, é exceto. É um pouco diferente dos relatos, até da escrita no passado. E aqui, por exemplo, quando a gente lê esse todos saíram de Jerusalém, exceto os apóstolos, a gente pode ver que não é realmente todos. Muitos saíram de fato. Até se você for olhar alguns comentaristas, eles acreditam que, principalmente esses que saíram no meio de Jerusalém, eram esses crentes vindos da dispersão. Vindos da dispersão. Lembra do Pentecostes? Vieram para a festa do Pentecostes. Houve ali a pregação de Pedro, no capítulo 2 de Atos. 5.000 se converteram de uma vez. Inclusive, esses crentes que vieram de fora, muitos desses permaneceram em Jerusalém, não voltaram para as suas casas no estrangeiro. E aí você vai ver, até mais na frente, na história de Barnabé, o que os crentes faziam? Que tinham posse, vendiam as suas posses, pegavam o dinheiro, colocavam aos pés dos apóstolos para suprir a necessidade dos crentes. Muito provavelmente seriam esses crentes que deixaram suas casas e vieram a Jerusalém e permaneceram. Ora, eu acabei de me converter. Eu estou aqui no meio da bênção, no meio do fogo, né? Estou no meio da comunhão. É uma maravilha ouvir as mensagens do Pedro, do João, ouvir mais do meu Salvador Jesus Cristo. Eu quero ficar aqui, não quero voltar para lá, não. Não, eu vou ficar em Jerusalém. Mas agora com essa perseguição, né? Se calhar, voltar para minha terra, voltar para minha casa e espalhar a mensagem que eu tanto recebi aqui. Se você for ler, você pode até achar, o pastor está pregando contra as Escrituras, tem um erro, né? Não, não é isso. Mas é que se você for olhar o relato de Atos, por exemplo, Atos 12, que é depois desse relato que nós lemos, você vai ver que existiam irmãos reunidos em oração. Ora, se ficaram apenas os apóstolos, tem alguma coisa errada, né?
Mas isso é para nós entendermos, você entender. Olha o que diz Atos 12, 12. Isso é quando Pedro foi liberto da prisão, à noite, lembra? O anjo veio, abriu a porta da prisão. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, veja, tem muitos irmãos ali orando por Pedro. Então, quer dizer que não foram todos. Uma boa parte foi. Saíram de Jerusalém. Mas o que Lucas quer enfatizar aqui é que, principalmente, os apóstolos ficaram. Os apóstolos ficaram. Nas minhas pesquisas, até para trazer aqui o estudo para os irmãos, é interessante que há uma tradição histórica que foi preservada até por Clemente de Alexandria e o Eusébio, lá dos primeiros séculos, né? Que diz que Jesus teria recomendado aos seus apóstolos que ficassem em Jerusalém por 12 anos. Por 12 anos. E o motivo era para que os moradores da cidade de Jerusalém não dissessem, né? Nunca ouvimos falar de Jesus. Nunca foi nos dito nada. E aí, depois desse tempo, depois desse período de 12 anos, os apóstolos, então, seriam espalhados, cada um para o seu ministério, e assim completar mesmo o seu ministério e até serem martirizados. Você pode pesquisar na internet, no Google, tem lá, historicamente, a morte que acreditam ser de cada um dos apóstolos. Apenas João morreu de velhice. Isso tem nas Escrituras? Não tem. É uma curiosidade que eu estou trazendo para os irmãos, mas que eles acreditavam no início, mas, enfim, é algo que é necessário. Completou ali o tempo que o Senhor gostaria que a sua igreja estivesse ali em Jerusalém, e agora saíram dispersos ali pela Judéia e vão chegar a Samaria. Alguns pregadores gostam de dizer o seguinte: olha, a igreja, na verdade, era tão abençoada ali em Jerusalém, era tão gostoso estar todos os dias em comunhão, partindo o pão, estar perseverando na doutrina, na oração. Era tão gostoso que eles não gostavam de sair, não queriam sair. Queriam ficar sempre, todos juntos ali. E foi preciso vir uma perseguição, ou foi preciso vir a morte do Estevão, para que obedecessem a ordem de Jesus de ir Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Pode ser que sim, pode ser que foi ali até uma forma de correção de Deus, de mandar eles irem para o resto do mundo. Mas eu particularmente vejo que, irmãos, tudo é da vontade de Deus. Tudo é da vontade de Deus. E a morte do Estevão, na verdade, serve para nos encorajar e encorajar esses que saíram, para ter a coragem de morrer também por Cristo, sabe? Você vendo o exemplo de um irmão desse, eu duvido que você não fica animado. Eu duvido. Isso contagia, irmãos. Existe contágio, existe influência, tanto para o bem, e a gente vai ver daqui a pouco que existe também para o mal. Saulo foi contagiado para o mal, e aí ele vai sair a perseguir. Versículo 2 de Atos 8. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. O sepultamento de Estevão, irmãos, dado como foi, né, foi condenado ali de súbito e morreu de forma até fora dos padrões da lei romana, os irmãos já sabem. Na cultura judaica, segundo a lei, não deveria talvez até nem ser sepultado. Como ele foi tratado como um herege, como alguém que estava pregando contra a lei de Moisés, contra Deus, contra todas as coisas, segundo a tradição,
apenas se a pessoa, no último minuto, no último segundo, mesmo morrendo ali, se ele desse fizesse alguma menção, talvez, de um possível arrependimento, eles até permitiam sepultar. Mas o mais comum era deixar lá e ser sepultado numa região afastada dos demais, de inocentes e santos. Até se você for ler, eu esqueci o texto de Jeremias, mas ele faz até menção a isso. Olha, vai ser sepultado como um asno, como um burro, né? Um animal que é de carga, que é impuro e tal. Não, vai ser sepultado em regiões desérticas, desoladas. E aí, Estevão é diferente. E aí eu trago também uma outra coisa que, pesquisando, existe uma certa tradição que também não está nas Escrituras, mas para permitirem que pegassem o corpo de Estevão e sepultassem, era necessário que alguém do Sinédrio, muito respeitado, tivesse a par e suplicasse essa ação de sepultar o corpo do Estevão. Muito provavelmente poderia ter sido o Nicodemos, que participou do sepultamento de Jesus, segundo o evangelista João, e o Gamaliel, que livrou os discípulos ali, num outro momento, de serem mortos também. Dizem que eles foram lá e ajudaram no sepultamento de Estevão. Está nas Escrituras? Não está. É verdade? Não sei. Né? Na dúvida, não. Mas é uma tradição criada por homens, né, ali dos primeiros séculos. Mas, de fato, irmãos, homens piedosos, segundo aqui Lucas vai dizer, tiveram essa coragem de se expor. E é isso que eu digo, influência para o bem. Estevão morreu, foi fiel até a morte. Incentivou homens piedosos a irem lá, buscar o corpo de Estevão e ter esse sepultamento, né? Uma coisa mais digna para um homem, pelo menos no fim da sua vida. Versículo 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Irmãos, enquanto a história está rolando, está acontecendo, Saulo se transformava numa besta fera atrás de sua presa. Esse verbo assolar, ele se refere e descreve um animal que está despedaçando a sua vítima, que está naquele frenesi de sentir sangue na boca. E está ali, né? Você já viu um animal, até um cachorro brincando com um brinquedo, você vê o frenesi que ele está ali brincando. É o termo usado para Saulo. Nesse disso. Paulo, porém, assolava a igreja, tinha prazer nisso, em derramar sangue, de ir atrás, de capturar sua vítima, de torturar até. Veja como ele se descreve. Atos 26, versículo 9. Atos 26, 9. Ele está dando novamente aqui o seu testemunho. Diz assim: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus. Lembra da religiosidade cega? Está aqui. O Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, o que ele fez? Encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Você consegue imaginar, irmãos, um homem desse? Um homem cruel, sabe? Alguém que sente prazer. E quando ele diz isso, irmãos, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, isso aqui é tortura. O apóstolo Paulo torturava as pessoas para que eles dissessem blasfêmias contra o nome de Jesus, negassem a Cristo Jesus.
Esse é o Paulo. Essa é a carne do Paulo. Era o que ele gostava de fazer. Em nome de quem? Em nome de Deus. Em nome da lei de Moisés. Em nome das Escrituras. Estava certo? Não. Mas olha o monstro que ele se tornou. Ele nem se tornou, irmãos, o monstro que ele era. E nós podemos olhar para a gente, é esse monstro que nós somos também, irmãos. É isso que também nós temos dentro de nós. É isso que nós somos. É muito triste, irmãos. Paulo não dá detalhes aqui. Mas o que esse homem deve ter feito? E não pense que ele tinha pena de mulher e criança, não. Ele mesmo fala. Não só de homens, mas mulheres também. Arrastava pelos cabelos. O que esse homem não fez, irmãos? Para homens santos. E ele se refere a homens santos. Ao mesmo tempo, nós vemos, irmãos, que isso serve também de peneira, sabe? Porque teve uns que blasfemaram. Cederam. Ele fala aqui. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Eu penso assim, olha, Senhor, me ajuda a não ser um desses. Irmãos, no final, irmãos, de tudo já estamos nos encaminhando para o final, mas esses 3 versículos nos mostram pelo menos 3 coisas aqui interessantes. Estava vendo um pastor até falar sobre isso mesmo. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, mas essas 3 coisas a gente vê é que realmente existem momentos na nossa vida que é necessário os cristãos, o crente, fugir. E a gente fala isso no versículo 1. Fugir, a gente fala não só do pecado, não só daquilo que pode entristecer a Deus, não só fugir da tentação, mas existem certos momentos que é necessário nós fugirmos. Segundo versículo, a gente vê que o cristão também chora. Foi o que fizeram por Estevão. Prantearam Estevão. Nós choramos, irmãos. Nós sofremos, somos atribulados, perseguidos. No terceiro versículo, o cristão também tem problemas. O cristão é perseguido. Agora uma pergunta. Em tudo isso, o crente é enganado quando, no momento que aceita Jesus, ele é enganado? Hoje em dia, a pregação muitas vezes engana. Quantas vezes eu já não ouvi pastores dizendo, pare de sofrer! Você não foi salvo para ser cauda. Você está pobre porque não tem fé. Quantas vezes, irmãos? Mas o evangelho verdadeiro, o evangelho não adulterado, a mensagem dele é, não, fomos salvos para sermos perseguidos, sim. Fomos salvos para sermos fugitivos nessa terra, sim. E por que tudo isso? Porque primeiro odiaram, porque primeiro perseguiram a Cristo Jesus. E ele falou isso, olha, se o mundo vos odeia, não se engane, a mim me odiou primeiro. No mundo terás aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E essa mensagem, irmãos, é o que nos anima. Essa mensagem é o que nos dá força e vigor, porque aquilo que o mundo prega e diz que é a verdadeira felicidade para o reino de Deus, nós estamos estudando na quinta-feira, para o reino de Deus é totalmente o inverso. Felicidade é ter riqueza, felicidade é estar feliz, é ter prazer, é estar contente com tudo aquilo que você tem, é estar abarrotado de coisas e tal, é estar satisfeito com a sua vida. Abra a Bíblia em Mateus, capítulo 5. É o que estamos estudando. Sermão da Montanha. Olha o que é o reino de Deus.
Bem-aventurado os orgulhosos. É isso? Não. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que são felizes, contentes? Não. Bem-aventurados são quem? Os que choram. Feliz o que chora? Que nexo tem isso? Jesus tá doido? Que mensagem mais louca é essa? Feliz o que chora, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que enfrentam, né? Aqueles que têm um orgulho próprio. Não, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Para o mundo é verdade isso? Uma pessoa mansa vai herdar alguma coisa? Vai ser cabeça de alguma coisa? Não. Mas aqui ele não está falando do reino humano. Está falando do reino celestial. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Feliz é quem tem fome e sede, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois. Feliz, abençoado é você, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Que coisa maluca, né? Somos felizes, irmãos, no final das contas. E qual é o sentimento que eu devo ter? Qual é a resposta que eu, como filho de Deus, devo ter nesse mundo? Versículo 12. Vou até me afastar aqui. Regozijai-vos e exultai. Não é para ficar triste. Eu estou com medo. Jesus fala, regozijai e exultai. Porque o quê, irmãos? Por quê, irmãos? Porque é grande o vosso galardão nos céus. E Jesus ainda fala uma coisa interessante. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Aqueles homens de Hebreus 11, dos quais o mundo não era digno, que foram cerrados pelo meio, decapitados, queimados, sofreram injúrias, sofreram tudo que você imagina. E nem está tudo lá descrito. Ficaram nus, com fome, frio. Esses homens, que o mundo não era digno que eles pisassem nessa terra, sofreram tudo isso. E você e eu não vamos passar por isso? Regozijar e alegrar, irmãos. Para finalizar, só vou ler, não vou nem comentar, porque o texto já fala tudo. 2 Coríntios 4, 16. E depois a gente vai passar para o capítulo 5. Preste muita atenção, irmãos. Preste muita atenção no que Paulo está dizendo. Paulo, um homem que foi açoitado, sofreu naufrágio, foi apedrejado, foi injuriado, foi preso, sentiu frio. Olha o que ele vai dizer. 2 Coríntios 4, 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de qualquer comparação, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, vão passar,
e as que se não veem são eternas. Capítulo 5, versículo 1. Sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, nosso corpo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, nesse corpo, irmãos, o que é que nós fazemos? Gememos, tristes, lamentando? Não. Gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, ou seja, se formos salvos de fato. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Amém, irmãos? Se anime, meu irmão. Se anime. Se anime. Bem-aventurados somos nós. Senhor Deus, obrigado por tua palavra. Nos anima, Senhor. Nos dá um bom ânimo. Nos faz acreditar de fato nas tuas escrituras, Senhor, na tua palavra. Derrama o teu Espírito em nós. Nos dá mesmo essa sede, essa angústia de termos o encontro contigo, Senhor. Que essa bendita esperança seja mesmo fato. Seja mesmo aquilo que nós anelamos dia após dia, minuto após minuto, Senhor. Prepara a tua igreja, conserva, livra do mal, Senhor. Nos abençoa, nos dá uma boa semana. Por amor do teu nome, Senhor, não pelos nossos merecimentos. Derrama a tua graça, tem misericórdia do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe.